Nós estamos aqui no açude de Sumé, na Paraíba, com o meu amigo aqui, Silvio Toledo, que é pesquisador também. Ele vai contar para a gente aqui um fato que aconteceu com ele. Na verdade, alguns fatos, né? Porque não é só um, mas o primeiro aconteceu nesse açude aqui. Então, Silvio, o que aconteceu aqui nesse local? Conta pra gente. Pronto, então, aqui em Sumé, né, e nesse açude, foi foi o meu primeiro contato com Sumé, né? No turno da tarde ainda, por volta de umas 3 horas da tarde, eu fiquei sabendo que alguém do nosso grupo de Campina tinha passado aqui na rádio, né, e tinha tomado conhecimento pelo Cris Queiroz, que era o radialista daqui, de um evento que estava acontecendo aqui, né? Muita gente avistando essas luzes, esses objetos, e com uma frequência e em determinado horário específico. Tinha um certo horário que aparecia mais. Isso. E aí falou assim, 5h30 é um horário que está sempre aparecendo. E aí eu imediatamente peguei o carro, né? Vamos chegar ali no açude? Peguei o carro assim imediatamente e corri. Dei uma carreira aqui, eu acho que eu não levei 1 hora para chegar aqui. Uhum. E eu cheguei aqui por volta de umas 5h30 e aí já conheci o Cris e uma turma, uns amigos, o Renner, Rael, que estavam observando, né, esse evento. E a gente veio para cá, para o açude, que era essa faixa de horário que o objeto aparecia, né? E aí acontece que por ali assim a gente avistou uma pequena luz, né? Naquele local ali? No céu, uma pequena luz vermelha, tá, né? E o pessoal já disse, é ele. Mas eu disse, não, isso é provavelmente um avião, né? Era muito pequenininho o pontinho de luz, entre esse pontinho passando, e o pessoal disse, não, mas ele fica longe, mas ele vem. E em determinado momento ele chegou bem mais próximo aqui, e a olho eu já podia ver que era uma nave, que parecia uma nave futurista, me lembrava o filme do Exterminador do Futuro, uma daquelas naves. E ela tinha 2 luzes vermelhas atrás, fortes, né? E eu já peguei a câmera aqui, já fiz umas filmagens, dei zoom, fiz fotos com a câmera profissional, mas a imagem, eu não consegui captar a estrutura da nave. Eu vi a estrutura metálica com as luzes vermelhas, mas na fotografia só aparece as 2 grandes luzes de trás, assim como se fosse uma fuselagem, né, vermelha, né? E aí o objeto sumiu, foi embora, né, mas foi lentamente, foi virando aquele pontinho de luz, né? E aí a gente vamos fazer uma vigília, né? Combinando com o pessoal, fazer uma vigília. Aí alguém do grupo sugeriu, disse, não, vamos comprar uns mantimentos. E o pessoal do grupo viu também? Viu, essa luz, sim. Viu? Tanto o Cris também viu? O Cris Queiroz, Seguinte, o Cris, ele tá aqui com a gente também. Dá uma chegadinha aqui. Conta pra gente também como é que foi essa história, né? Você estava aqui, o grupo e tal, e viu, foi isso mesmo que o Silvio tá falando? Edson, é o seguinte, foi o ano de 2018, creio que foi isso, né, Silvio? Foi 2018. Eu não lembro bem se era 2017 ou 2018, mas por aí. Aí aconteceram vários avistamentos de OVNIs aqui na cidade, e o pessoal chegava para mim, Cris, eu tô vendo luzes aqui na cidade de Sumé, o que pode ser isso? Aí eu comecei realmente, novamente, a fazer a pesquisa, por conta que eu venho fazendo a pesquisa desde 1996, coincidentemente mesmo o ano do caso Varginha, não é isso? Aí eu e o Silvio viemos para cá juntamente com os meninos que fazem as pesquisas comigo, que é o Rafael e o Henk, são 2 irmãos. Aí nós viemos para cá e começamos a fazer a vigília, né? Foi exatamente como o Silvio falou, esse objeto veio nessa direção, pulsando, aquela luz vermelha, né Silvio? Dessa forma, passou por a gente. Foi até um caso bem curioso, Edson, por conta que eu nunca tinha tido algo sobrenatural, como as pessoas falam, né? Eu já tinha visto inúmeras coisas, como Homens de Preto, que na época também eu não sabia o que era, mas nesse dia especificamente, que estava eu e o Silvio e os meninos, quando essa coisa passou sobre mim, eu até contei para Silvio que eu senti uma coisa como se fosse algo espiritual querendo tomar conta de mim. Porque aqui é muito perigoso, é um lugar ermo, não passa ninguém, e a gente... de noite não, bem escuro, né? Escuro total. Aí eu tava com um facão. Dentro da minha cabeça, quando passou essa nave, uma coisa dizendo, pega esse facão e mata todo mundo aí. Eita! Foi. Juro, a única coisa espiritual, assim, dessa grandeza, era uma força
E Silvio sentiu, eu acho, na hora. Eu senti e eu não conhecia o Cris ainda. E eu tava assim, e os olhos dele estavam vermelhos, né? Estavam muito vermelhos. E eu olhava assim, disfarçava, e eu olhava e disfarçava. Eu acho que a gente tava se estranhando um pouco, né, também. Não, impressionante. Aí eu senti isso, né? Aí eu não tenho religião. Eu sou uma pessoa que creio em Deus. Não sou ateu. Eu creio em Deus, mas não sigo nenhuma religião, nenhuma denominação. Aí, mas no meu inconsciente eu fiquei pedindo para Jesus Cristo, né, poder tirar aquilo da minha cabeça. Mas demorou para eu me recompor e me sentir bem novamente. Aí eu me senti bem, guardei o facão de sai para lá. Aí realmente foi um fato que aconteceu aqui na cidade de Sumé. Todos viram aqui no açude. Foi no açude, aqui. E aí, depois, o que aconteceu? Então, aí o objeto foi embora, né? E assim, quando acontecem essas coisas, já sabe, né? Eu já entro no modo de contato com o Criador aí para prevenir qualquer problema. Mas assim, o objeto foi embora. Muito curioso. Assim, uma coisa do outro mundo, nunca tinha visto, né? Mas aí estava um pouco distante, né? E aí acontece que o pessoal diz assim, não, a gente vai fazer vigília, né? E aí vamos lá subir para a rádio, tem mercado lá para a gente comprar os mantimentos e tal. Eu disse, não quero sair daqui não, porque o objeto volta, eu não vou perder, né? Aí os meninos, eu subi com o Cris, aí disseram, não, a gente fica aqui, a gente dá um toque no celular, a gente fica de vigília aqui e dá um toque, que eles moram perto. É, perto. E aí a gente subiu para a rádio. Aí o Cris foi resolver alguma coisa na rádio, eu fui no mercadinho, né? E aí chega o aviso que tá indo na direção de vocês. E aí só deu tempo, aí é uma história que acontece lá na rádio. Na rádio? Em frente à rádio. E só lá deu viram tempo... de novo o fenômeno. E lá o objeto passou Pertinho. Baixinho. Aí essa história, acho que lá na rádio é melhor da gente de contar. Isso, ó, essa história aqui, depois eu vou estar entrevistando o Cris lá na rádio e aí a gente vai aprofundar melhor nessa história. Mas essa foi então a primeira vez que você fez. Quais outras oportunidades que você teve com o fenômeno OVNI? Então, aí foi o meu primeiro contato com Sumé, né? E aí, até então, eu nunca tinha visto um objeto metálico, com estrutura, com luzes, assim. E a partir daí, eu comecei uma série de vigílias, né? Eu vim várias vezes aqui a Sumé, e eu lembro que em uma das oportunidades eu trouxe, no dia seguinte, eu acionei uns amigos que também são cinegrafistas, tem muitas câmeras, a gente trouxe drone de corrida, trouxe todo tipo de equipamento, todo tipo de lente, todo tipo de equipamento. Fez uma vigília no campo onde é um campo de pouso que tem aqui, que é do outro lado. Ninguém viu nada, né? Nesse dia não apareceu nada. E aí o pessoal foi embora, eu fiquei ainda aqui em Sumé, e aí eu chamei o grupo de ufologia, eles ficaram no hotel no centro, que tem uma visão também que dá para ver, e quando o grupo veio, a gente avistou alguma coisa. Eu vi uma luz vermelha andando no meio da rua, assim, embaixo, eu acho que estava 1 metro do chão, ou 1,5 metro no máximo, uma bola vermelha. Mas eu olhei assim, foi muito rápido, não deu tempo acionar o grupo para que eles vissem, mas o grupo viu um objeto, era um tracinho preto, né, próximo de onde a gente estava, tem umas montanhas lá, não estava muito longe. Esse objeto ele veio assim e parou. Aí ficou um tempinho, aí depois veio outro igual e parou do lado, ficaram 2 emparelhados, aí eles desceram, né? Isso foi filmado por uma das pessoas do grupo, mas eu não sei por que motivo, que deveria ser uma evidência muito forte, né? Mas por algum motivo isso se perdeu, porque não foi dado atenção. Isso é só um tracinho, como um tracinho, que claro, que devia ser um objeto grande, né? Como é que um tracinho vem e para? E depois vem outro e depois 2 descem. E desce com ele, né? Mas assim, alguma coisa acontece nesse fenômeno. Eu queria falar uma coisa aqui. É incrível que a gente anda por esse Brasil afora aí e às vezes tem algumas filmagens legais e esse negócio acaba sumindo. O cara apaga e passou para fulano, cicrano, a gente vai atrás do fulano e cicrano e ele também apagou ou perdeu o celular. É um negócio, parece muito lei de comum. Murphy, né? Então, filmou um OVNI legal, de repente a filmagem vai pro beleléu, né? Isso é muito comum, vai ser muito comum quando a gente for ver os casos de Pocinhos, que lá teve gente que transmitiu ao vivo o OVNI para 40 pessoas no grupo e todos perderam, né? Tem pessoas que fotografaram o OVNI de pertinho e passou para todo mundo essa foto e quando a gente vai atrás, todo mundo perdeu.
é um fenômeno esquisito, assim, parece como se tivesse um comando para apagar aquilo, né? E eu voltei outras vezes aqui, fizemos outras vigílias aqui em Sumé, sem muito sucesso de ver próximo, mas um certo dia, eu nem lembro quando, uma voz na minha cabeça disse assim, vai lá, em Sumé, vai em Sumé, vai em Sumé, e eu não hesitei, peguei o carro, vim à noite aqui correndo, cheguei aqui, parei o carro aqui próximo, não quis sair que está muito escuro. E é longe aqui, dá o quê? Uns 95 Dá quilômetros? mais, eu acho Dá que mais? dá mais de 170? É uns 150 quilômetros. 150 quilômetros quilômetros? por aí. Então é bem longe de Campina Grande para cá. E aí eu não desci do carro porque isso aqui tá um breu escuro, né? Muito escuro aqui. Mas aí eu vi uma luzinha ali, uma luz flutuando em cima do... Vamos chegar lá? Eu quero chegar na beirinha ali do açude. E esse açude tem bastante casa ainda, porque a gente ouviu falar que tem gente aqui que já viu luzes, né? Sim, e não só luzes, como também eles veem a estrutura metálica da coisa, né? Uhum. Então aqui, e objetos de forma diferentes. Os meninos aí, o Renan e o Rael, desenharam objetos diferentes dos objetos que a gente viu, das luzes que a gente viu. Uhum. Inclusive, desculpa te cortar, ô Silvio, um garoto chamado Ayrton, ele sabe que eu faço ufologia, né? Mas eu não conhecia. Aí eu estava passando pela cidade, que eu faço algumas matérias para emissoras, né? Uhum. Aí o rapaz me chamou, ei, por favor, vem aqui. Eu disse, oi, eu tenho uma coisa para te falar. Mas você pode falar, eu disse, você mexe com essas coisas de ufologia e tal? Eu mexo sim, eu sou ufólogo. Ele disse, eu vou falar uma coisa para você não espalha por aí não, que as pessoas não vão entender o que eu vi não. Não, pode falar. Aí ele disse que estava nesse local, durante às 7 horas da noite, que o pessoal vem para cá, aqui é o balde do açude. Ali por trás, o pessoal fica por ali tomando uma cerveja, curtindo um namoro com a menina, enfim, traz a turma e fica por ali. Aí ele disse, olha, Cris, eu estava lá juntamente com 4 amigos meus, por volta de 7 horas da noite, aí no horizonte vinha uma luz muito forte, eu nunca vi aquilo, uma luz enorme. E pulsava uma luz assim, entre 1 e 2 segundos. 1 segundo, aí pulsava, aí passava 2 segundos, pulsava. Aí os meninos ficaram se perguntando o que é aquilo ali. Mas como era muito grande, tiraram a possibilidade de ser um drone. Mas estava abaixo, então. Não, ele disse que veio, foi vindo e pousou sobre as pedras ali. Ah, pousou, chegou a pousar lá naquelas pedras. Ele disse que ficou impressionante, que dava para ver o objeto. Ele disse que era tipo assim, o tamanho de um Fusca, o tamanho de um Fusca. Ele disse que na hora que foi tentar filmar, o impressionante, Edson, é que todas as vezes que as pessoas vão fazer o registro, a entidade, ou sei lá o que é que está dentro, ele tem uma inteligência que sabe que vai ser filmar e ele não deixa filmar. Aí na hora que o Ayrton foi pegar o celular juntamente com os meninos, ele disse que simplesmente quando ele sacou o celular do bolso, o objeto só fez tipo tirar um trem de pouso, levantou e bum, sumiu. Ele disse, Cris, foi a coisa mais impressionante. Numa velocidade incrível. Incrível. Ele disse, foi a coisa mais impressionante. Ele disse, eu só estou falando para você porque eu sei que você mexe com isso e você tem seriedade para falar sobre isso. Aí, inclusive, ele ficou muito querendo falar com você, mas eu creio que ele está trabalhando, né? Aí, infelizmente, eu acho que não vai dar para esse da pau. Se não der, vai ficar fica para uma próxima oportunidade, com certeza. Mas, Silvio, além de luzes assim, você já teve alguma oportunidade de ver alguma criatura ou tripulante desses objetos voadores não identificados? Poderia falar a respeito disso ou não? Eu vou te dizer assim, que depois aconteceu um evento sobrenatural na minha vida, né, num período, e foi depois desse período, dessa experiência, que me abriu a percepção, assim, para essas coisas de OVNIs, né? Aí foi quando eu comecei a viajar para o interior da Paraíba para fazer aquele documentário lá, Sob o Olhar das Estrelas. E aí eu fui coletando mais e mais informações de pessoas que viam criaturas, que viam objetos e tudo. E passei por experiências, assim, que são... Eu posso dizer o seguinte, eu posso atestar que criaturas existem, os OVNIs existem, eu já estive perto das naves, muito perto, né? 2 vezes. Já tive a oportunidade de ver seres. Mas eu não gostaria de relatar, para mim é uma coisa ainda muito pessoal. É difícil de
é difícil a compreensão, porque assim, eu posso dizer que esses fenômenos, para mim, na minha vida, eles estão atrelados a uma experiência também espiritual, né? São físicos, né? Mas para mim está atrelado a uma experiência pessoal, uma experiência espiritual muito pessoal. Aí eu não poderia entrar nesses detalhes aqui, mas o que eu posso dizer assim, atestar que existem criaturas físicas, existem naves físicas que não são, a gente não sabe a procedência, por isso que eu só chamo alienígena de procedência desconhecida. Eu não saberia te dizer, eu sei que eles caminham entre as estrelas, né? Mas eu não sei se a procedência é das estrelas, né? E assim, eu acredito, pela minha experiência pessoal, que todas as pessoas que têm essa oportunidade de ver de perto ou passam por esses avistamentos, passam depois por uma experiência de ordem espiritual. E seja uma visita noturna, seja num sonho, há uma continuidade, né, depois desse avistamento. E também que há uma conexão familiar. Então, assim, esse é um evento que não envolve uma pessoa, ela envolve a família da pessoa, provavelmente gerações, né? Essa é a percepção que a gente tem de tanto ouvir relato, e não só de ouvir os relatos, porque assim, o que acontece nesse fenômeno é que a maioria não consegue entender a profundidade até que tenha se exposto ao fenômeno. E eu, quando comecei a colher esses relatos dessas pessoas, eu acabei sendo exposto a ele. E as pessoas que são próximas a mim também acabam sendo expostas ao fenômeno. Então tem várias pessoas da tua família que acabaram também presenciando o fenômeno por conta dessa exposição. Sim, acredito eu que por eu ir tanto atrás do fenômeno e das pessoas que tinham sido expostas a ele, eu acabei sendo exposto, e as pessoas próximas também acabam sendo expostas ao fenômeno. Passam por experiências que são de ordem, vamos dizer assim, sobrenatural. Não há uma explicação lógica e não há uma explicação científica, não há um entendimento ainda sobre o que é essa realidade, mas é uma realidade diferente da realidade que a gente vive, né? E que merece investigação. Então, por isso que seu trabalho assim, é fantástico, de estar indo nos locais, estar fazendo, estar esclarecendo para as pessoas, porque assim, isso abre a visão das pessoas, né? Algumas pessoas têm medo, né? Mas às vezes o medo é importante. Eu acho que às vezes é importante a pessoa ter aquele primeiro choque para a pessoa acordar, né? Mas o que eu diria é que assim, que não é necessário ter medo de nada disso, né? Não existe essa necessidade de ter medo, porque esse fenômeno acontece desde o início da história da humanidade, sempre nos acompanhou, né? E não vai nos causar mal. Assim, o mal está dentro da gente. Se a gente tem atitudes ruins, a gente vai atrair coisas ruins e vai produzir coisas ruins e vai atrair energias ruins. Mas se a gente tem um trabalho bom, um trabalho de auto-melhora, de fazer o bem e de investigar, a gente vai atrair coisas boas também, né? É um grande mistério, assim, o maior mistério da humanidade, está ligado à nossa origem e está ligado para onde vamos também, né? Mas é importante pesquisar, é importante que as pessoas esclareçam-se a respeito do fenômeno, tomem conhecimento e tirem a venda dos olhos, né? Abram a cabeça para novas possibilidades, não abrir demais ao ponto de a loucura. Há muita loucura dentro do fenômeno, há muita imaginação, imaginação, digamos assim, ruim, do lado ruim dentro desse fenômeno, né? Mas não é um fenômeno ruim, é um fenômeno, como eu falei assim, a bondade e a ruindade está dentro de cada um, né? A gente tem livre-arbítrio de escolher o caminho e a gente atrai aquilo que a gente semeia, aquilo que a gente aduba, a gente acaba colhendo depois, né? Silvio, eu queria falar um negocinho. Isso tudo que o Silvio falou aqui, eu concordo, né? E de forma brilhante, com bastante sensatez até, ele conseguiu expor em palavras uma faceta importante desse fenômeno, né? Então a gente fica muito grato, né? O Silvio está ajudando a gente aí, levando para várias cidades aí da Paraíba. Amanhã vamos para Pocinhos, vamos fazer vigília lá. E queria te agradecer de coração, gratidão, né, por esse depoimento, né, por tudo isso que você vivenciou. E assim, para terminar, pessoal, eu vou perguntar para ele, qual que é a sensação de voltar aqui no local onde você viu esse negócio? Olha,
É estranho, eu não sei nem te descrever, né? Porque assim, existe uma... Eu não sei te descrever, na verdade, sabe? Mas é diferente, não é comum, né? A gente sente alguma coisa diferente, né? Até porque aqui foi onde a gente viu uma coisa que, em teoria, não existe, né? Então isso muda a nossa realidade, né? Isso muda a nossa forma de pensar e cria uma conexão, cria um elo com esses pontos de avistamento, né? Provavelmente, se eu tive a oportunidade de ver esse objeto aqui, há pessoas que viram, que a gente não conhece o caso e tal, e que também se chocaram, ou tiveram a vida transformada, ou passaram a ter uma outra percepção de mundo, né? E eu acredito que existem pontos de encontro, locais específicos, assim, não é em todo lugar que eles aparecem ou que eles se deixam ver, né? E aqui é como se fosse, vamos dizer assim, é um dos lugares sagrados, né? Onde há o encontro entre forças celestes e a humanidade. É isso aí então, pessoal. A gente vai terminando esse vídeo aqui. Se você gostou, clica no joinha, deixa os seus comentários e fique aí com as imagens desse belíssimo açude aqui de Sumé.